Saudações e bem-vindo a mais um episódio Passado, Presente e Futuro de Moçambique. Eis a reflexão que se impõe no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada, corria o ano de 1975, nomeadamente a 25 de junho. Hoje trazemos o testemunho da senhora Pérola Jaime. Senhora Pérola Jaime, que ficou mais conhecida quando esteve, portanto, associada à Companhia Nacional de Canto e Dança. É bem-vinda para estes 2 dias de conversa. Muito obrigada pelo convite. Senhora Pérola Jaime, Sim. este é o nome de registro, é o nome oficial ou é o nome artístico? É bom, são os 2 nomes, porque eu sou Pérola Jaime Matini. Mas quando eu entro na Escola Nacional de Dança, estava lá uma diretora, Anabela Roldan, que é uma chilena. Então ela tinha dificuldades maiores de pronunciar os nossos apelidos. Os apelidos banto. Exatamente. Então, quando ouviu dizer que é Pérola Jaime Matsinha, ela disse, não vou pronunciar Matsinha, só fica Pérola Jaime. Então fiquei conhecida assim, Pérola Jaime. E ficou para sempre? Para sempre. Quem procura por Pérola Matsinha, por exemplo, jamais já encontra. Não sei, mas é capaz de ter dificuldades. É capaz de ter dificuldades. Sim. Até dificuldades extremas. Uhum. É possível. Pérola Jaime, onde é que nasce? Eu sou natural da província de Gaza, no distrito de Chibuto, na localidade de Chipaja. É uma localidade que dista a mais ou menos 28 a 30 quilômetros da cidade. Considera-se produto da independência nacional? Me considero, sim, me considero. Por uma razão muito simples, porque eu sou natural de Chipaja, né? Onde, na verdade, era muito difícil ter o acesso à educação. Inclusive, devo contar que a escola lá era muito longe da minha casa, por exemplo. Tinha que atravessar algum riacho e era uma escola que estava destinada aos pastores de gado. E eu fiz a minha primeira e segunda classe lá e a minha mãe viu que a coisa não estava muito bem e tentou me transferir para uma jacase onde vivia a minha falecida tia. Entretanto, veja só que até já me esqueci da pergunta que me Perguntava se considera produto da independência, disse sim, estava fundamentado. Exatamente, desculpa. Então, depois de se verificar que não daria para continuar, voltei para casa e fiquei. Mas então, quando a independência acontece, é quando, na verdade, a minha mãe me coloca já por inteiro e estudar o pouco que eu tenho. E saímos dessa localidade para Xai-Xai, que é a nossa capital provincial, onde na verdade já havia uma lista que vinha de todas as escolas, acho eu, que solicitavam os alunos que tivessem terminado, por exemplo, a 6ª classe, que é para poder dar continuidade. E eu calhei na lista em que devia vir fazer o curso de educação visual. Educação visual, onde era Centro de Estudos Culturais. E lá tinha cursos como a própria educação visual, assim como a música, dança, teatro e animadores culturais. E este curso, devo dizer, aliás, este centro foi, na verdade, criado após a independência. Eu sou produto da independência porque, inclusive, frequentei este curso depois de ter sido criado depois da independência nacional. Antes disso, diz que para poder frequentar as escolas sujeitava-se a travessia de algum riacho. Como é que faziam a travessia? A pé. A nado?
Não, por acaso até era um riacho que ia mais ou menos até um pouco depois dos joelhos. Então dava para a gente atravessar, apesar de sermos crianças, dava para atravessar de ida e de volta. Só que tinha os seus, como é que eu posso dizer, os seus perigos, porque sendo um riacho tinha lá como é que eu posso dizer? Vou dizer bichos que poderiam contaminar, por exemplo, a doença bilharziose que eu até tive exatamente por estar sempre a atravessar nesse rio. E tinha também outro tipo de doenças que eu também tive, que quando você atravessa sempre, algo te contaminava e criava algumas borbulhas nos pés. E essas borbulhas cresciam e por algum tempo rebentavam e ficavam feridas. Meu nome, aliás, minha língua chama-se o xaxungo, não sei se já ouviu falar. É uma espécie de alguma inflamação? Exatamente, é uma espécie de uma inflamação. Então, nós éramos sujeitos a isso, mas porque queríamos estudar, tínhamos que atravessar o riacho. E tudo muda com a independência nacional? Exatamente, muda exatamente porque depois já se verificava que não era só aquela escola. Haveria escola, por exemplo, em Majacase, como eu já havia dito, né? Fui lá ter com a minha tia, minha mãe foi me colocar lá e já tinha o centro que se chama Machulane, se não estou em erro. Mas era... É Majacase. É Majacase. Há uma região chamada Machulane, Machulane, exatamente. Também é o produto da independência, porque antes era só uma escola, né? Mas quando chega a independência já tinha lá outro tipo de classes, né? Porque havia apenas, a pessoa podia estudar até quarta classe, mas depois já podia ir até o primeiro ano que dizíamos, né? Nós dizíamos que era quinta, sexta, por aí em diante. Considera que teve uma infância difícil por tudo quanto relata aqui? Eu acho que sim, eu acho que foi difícil, sim, mas também posso dizer que foi aceitável. Difícil por esse acesso à escola que não era fácil. Difícil também porque eu sou filha de pais camponeses. E quando eu tinha 2 semanas, a minha mãe conta que o meu pai migrou-se para a África do Sul à procura de melhores condições de vida e eu fiquei apenas com a minha mãe. E ficou lá na África do Sul por tanto tempo e que só voltou quando acho eu tinha uns 18 anos, porque já estava no Centro de Estudos Culturais. Então imagina uma mulher camponesa a cuidar de 5 filhos, porque nós éramos 5 e eu sou a última exatamente porque a minha mãe não quis casar-se com uma outra pessoa e o meu pai foi para a África do Sul e só voltou nessa altura, mas também não ficou muito tempo, voltou até hoje, está na África do Sul, se é que ainda está em vida, né? Então, todas as coisas que aconteceram na minha vida foram apenas feitas pela minha mãe, que a considero minha rainha. Grande mulher. Exatamente, ela é que ia para a Machamba, conseguia ter os produtos da Machamba, vendia para podermos estudar, termos sapato, né? Pela primeira vez eu coloquei sapatilha no meu pé quando eu já tinha por aí 12 anos, né? E pronto, conseguíamos comer alguma comida que não fosse apenas da Machamba, porque ela produzia amendoim, por exemplo, íamos vender na loja, onde depois trocaríamos com o arroz, por exemplo. Mas tudo isto não faz com que eu diga que foi exatamente difícil. É difícil porque a vida sempre nos ensina de várias vertentes. E eu digo, na verdade, que só foi bom que eu passei dessa fase, porque também consegui trazer um aprendizado para mim e que eu estou a transmitir para quem estiver perto de mim, para além dos meus filhos também.
E como é que foi a vida então quando passa para o centro de alguma especialidade, já quando sai depois que é solicitada uma lista de alunos para serem reorientados? Bom, foi um outro desafio, porque como vê, vindo do campo e chega em Maputo, eu devo confessar que quando eu cheguei aqui, quando eu cruzasse com alguém na rua, eu cumprimentava, não importava se a pessoa lhe conhece ou não. Então, acabei Aquela educação que hoje nos faz muita falta. eu acho que sim. Mas como sendo uma cidade maior, se a gente for a cumprimentarmos a todas as pessoas com quem cruzamos, não sei como é que fica. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Não, mas o que acontece na atualidade é que mesmo que se cruze com uma única pessoa, já não hoje em dia já cumprimenta. não, sim, já não há aquela Exatamente. saudação. Já não há saudação. Então, foi um desafio até eu descobrir que parece que você só deve saudar a quem você conhece. E pronto. Como cheguei lá no centro e um pouco atrasada, já não havia o curso que eu queria, porque na verdade eu queria música para tocar piano, continuar a tocar piano na igreja Nazareno, onde a minha mãe era pastora. Então, não havendo vaga nesse curso, eu acabei entrando no curso de dança. E dança para a igreja Nazareno, nessa altura, nós todos sabíamos que poderia estar a pecar, porque está a dançar. E dançar é pecado. Mas eu não tinha outra saída porque eu queria fazer alguma coisa para poder mudar um pouco do cenário daquilo que eu vivia com a minha mãe, com os meus irmãos em Gaza. Então fiz o curso e me recordo que o primeiro dia, quando a gente chega lá, a professora Anabela nos deu maiós. Maiós são uma espécie de fatos de banho. E disse, vão se vestir e voltem. Mas quando eu chego lá, eu vejo que maiô não tinha a parte de baixo, só tinha o fato de banho. E depois eu olhei para os meus colegas, eles acho que vinham de uma situação um pouco diferente de mim. Então eles se vestiram, foram-se embora. Um pouco diferente, era uma situação, devia ser uma situação mais favorável. Acho que era favorável porque eles não tinham tanta vergonha como eu tinha. Eu fiquei muito tempo sem conseguir sair do camarim onde eu tinha que me vestir para depois ir para o sítio onde tinha que ser avaliado. Então depois a professora veio ter comigo e disse, Paula, tu tens que sair daí porque nós precisamos avaliar. Mas eu não estava me a sentir bem, não estava confortável. Acabei indo para lá, mas está a imaginar uma menina sem a parte de baixo, só está com o maiô, quer dizer, não conseguia, então tiveram que vir para vir dizer, não, fica assim, fica à vontade, o curso de dança é assim, se você for a passar, você vai ter que usar desta forma para poder fazer a aula. Então, a única coisa que eu acho que me safou para eu continuar na dança é que a professora Anabela veio ter comigo e nós estávamos em frente de uma barra de dança. Para quem conhece isto aqui, deve estar a ver o que é, onde nós tínhamos que pegar na barra e fixar-se, né? E ela veio, fizemos vários exercícios, mas o exercício que ficou comigo na cabeça é quando ela chegou, pegou na minha perna e levantou, a perna direita principalmente, levantou e a perna foi até acima de 90 graus. Então ela olhou para mim e disse, você tem potencial para o curso de dança, mas realmente vamos ter que lutar muito porque tens muitas coisas que não estão perfeitas. As minhas pernas, por exemplo, ela dizia que eram arqueadas. E isso não podia ser para o curso de dança. As minhas costas eram bastante curvadas. E eu tinha que estar sempre desta forma para poder estar no curso de dança. E eu dou graças a Deus porque, na verdade, até hoje, se eu estou do jeito como estou sentada com o Dr. Mandlati e falar bem
posição é graças à dança, porque senão eu estaria bastante curvada. Portanto, a dança ajudou a corrigir Sim, algumas situações. a postura principalmente. Corrigiu a postura, mesmo as pernas arqueadas acabaram se endireitando porque tinha aulas de técnica acadêmica que tinhas que fazer a primeira posição, que é colocar os calcanhares juntos, então tinhas que fazer os esforços nos joelhos. Então, de cada vez, como as aulas eram todos os dias, cada vez que você fosse a fazer aula, e era 1h30, o corpo obedecia, aprendia a obedecer e acabava ficando aquilo que o corpo está a receber como aula. E acabei corrigindo muitas situações, muitas imperfeições no meu corpo. Não digo que estou perfeita, mas estou melhor que antes. E não precisou ir ao hospital para essas correções? Não. Bastou as aulas de dança? Exatamente. Por que razão chegou atrasada aquilo que seria o curso dos sonhos, nomeadamente o curso de música? Foi exatamente porque quando a gente sai de Chibuto para Xai-Xai, tínhamos que chegar em Xai-Xai e ficar à espera dos outros distritos que haviam de trazer alunos que se juntariam a nós de Chibuto para virmos a Maputo no Centro de Estudos Culturais. Mas os outros distritos demoraram a trazer os seus alunos, por exemplo, as pessoas de Chocwe, as pessoas de Macia. Apesar de ser ali muito perto de Xai-Xai. Sim, muito perto, mas não sei o que estava a acontecer, mas demoraram a chegar e realmente levamos mais de 2 semanas em Xai-Xai, enquanto os outros colegas das outras províncias já estavam lá. Então, quando nós chegamos lá, o curso de música foi, acho eu, que foi muito concorrido e acabou não tendo vaga para nós que chegamos tarde. Como é que eram as condições de alojamento? Lá em Xai-Xai, estávamos num centro, eu penso que aquilo foi escola secundária, qualquer coisa, do lado de cá, acho que foi numa escola secundária. Então, foram adaptar uma sala em que colocaram camas, beliches nesse caso, né? E ficamos ali até conseguirmos virmos para cá. Mas aqui no Centro de Estudos Culturais, estávamos na antiga escola chinesa, não sei se está a ver onde é que é, na Baixa, na Avenida Ho Chi Minh, né? Ho Chi Minh não, é Fernão de Magalhães, desculpa. E era um centro onde tinha meninas e rapazes de todos os cursos que eu já mencionei, e tínhamos dormitórios também, onde uma ala era para as meninas, outra ala era para os rapazes. E fazíamos refeições na fábrica de refeições. As nossas aulas, algumas eram aí mesmo no Centro de Estudos Culturais e outras eram na UP agora, mas antigamente era Instituto de Línguas. Então, as condições, na verdade, eram boas porque tínhamos as nossas camas, tínhamos a roupa completa de cama, tínhamos as salas de aulas bem caprichadas em termos de carteiras, tínhamos tudo. E não pagavam nada por isso, o nada. Estado encarregava-se. Exatamente. E não tem saudades desses tempos? Tenho muitas saudades. E como é que foi o curso? Como eu já havia dito, né, foi difícil integrar-me, né, no curso, porque primeiro estava contra aquilo que era a minha realidade. Eu venho de uma família religiosa e depois de repente estou a fazer aquilo que me disseram que é pecado. Então foi muito difícil ter que lutar e enfrentar isso. Mas depois foi muito bom porque primeiro me beneficiou em termos de correção do meu próprio corpo e me beneficiou também em termos de um pouco de visão ampla, porque a dança parece brincadeira para quem olha para nós e diz assim, dança é pronto, todo mundo nasce a dançar, mas no fundo quando quando você
entra na dança, você tem que ter uma mente muito bem aberta, porque todos aqueles passos que o Dr. Mandrate vê as pessoas a fazerem, principalmente as pessoas que passaram de uma escola, é porque tem que memorizar, tem que contar, tem uma contagem que obedece regras. Não podes fazer um passo de qualquer maneira, tem que saber que é 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, por aí fora. E são vários passos que constituem uma dança. Já não imagino passos que constituem um bailado. O bailado que é? É uma história dançada, que envolve várias situações, que é dança, música, teatro, declamação, mas tudo isto tu tens que memorizar de modo que não fere aquilo que é a concepção. Exatamente. Então, isto tudo para mim foi algo única, que eu não esperava que dançar era tanta ciência assim. Pensei que era, na verdade, alguém tocou o tambor e faz aquilo que bem entender, que não precisa, inclusive, de aprender. Mas tínhamos aí técnica moderna, técnica acadêmica, história de dança, história universal. Tínhamos várias disciplinas, incluindo as disciplinas normais, que é história, teatro, biologia, matemática e por aí fora. Então, foi muito bom, e eu agradeço a Independência por ter me levado de lá longe para entrar no Centro de Estudos Culturais e ser aquilo que hoje eu sou. Os professores eram todos moçambicanos? Não eram todos moçambicanos. Haviam alguns soviéticos e haviam também os cubanos. Moçambique, nessa altura, tinha não sei como é que eu posso chamar, mas tinha sempre professores desses dois países aqui. Sim, há muitos quadros tanto dos dois países que vieram lecionar e fazer muitas outras coisas em muitos setores da atividade em Moçambique. Exatamente. Senhora Perola Jaime, quanto tempo durou o curso? O curso, na verdade, durou 3 anos. 3 anos? 3 anos, Conseguiu sim. fazer o curso em tempo útil ou teve que repetir algum ano? Não, foi em tempo útil. Foi em tempo útil, e quando terminou o curso, logo fui colocada na Companhia Nacional de Canto e Dança. Já existia a companhia nessa altura? Já existia a Companhia Nacional de Canto e Dança. Existia porque, desculpa, a companhia existiu, acho que o decano, o Sr. David Abílio, já deve ter contado essa história, mas eu conto da seguinte forma: existiu desde 1979. E eu cheguei em Maputo em 80. E em 84 eu já estava a entrar na Companhia Nacional de Canto e Dança. Então significa que já tinha alguns anos de existência da companhia. Como é que a família reagiu quando soube que estava a fazer o curso de dança? Algo que, como disse, é pecado na igreja que a família, portanto, seguia Nazareno. Esta pergunta eu gosto muito de respondê-la, porque realmente foi um martírio para mim, assim como para a própria família. Como eu já havia dito, né, eu fiquei com a minha mãe e os meus irmãos. Então, quando verificou-se que eu decido mesmo entrar no curso de dança, eu não disse nada à minha mãe. Eu disse à minha irmã mais velha, que éramos muito amigas. E ela disse: Pérola, tu estás a transgredir aquilo que são as regras de lá de casa. Eu não sei como é que mamãe vai reparar, vai olhar e vai encarar esta situação. Mas eu disse: mana, eu preciso. Então, peço para guardar segredo. E nós as duas guardamos o segredo. Mas quando termina o curso de dança, eu tinha que dizer alguma coisa, porque já tinha que começar a trabalhar na Companhia Nacional de Canto e Dança, e não tinha como não dizer a ela que eu estou ganhando algum valor e que eu estou aqui para lhe ajudar. Então eu escrevi uma carta que fui deixar nas Oliveiras. Na altura só tinha Estonhane. Então escrevi uma carta e eu disse assim: mamãe, eu fiz curso de dança. E ponto final. Mandei a carta. Então, quando ela recebe a carta, pergunta à minha irmã: o que é isso aí, curso de dança? Não estou a perceber.
Como eu já havia dito a Mana que tem que me ajudar, então ela foi a pessoa que ajudou a explicar à minha mãe. Acredita, doutor, que a minha mãe ficou de costas viradas para mim durante muito tempo, porque desobedeci não só a ela, mas a Deus. Então, era um peso enorme e eu também não sabia o que fazer, mas também não podia deixar de continuar, porque, afinal de contas, nessa situação de a coisa ter calhado desta forma, eu acho que o próprio Deus já havia preparado isto aqui. Então, já estava claro que era o meu destino e eu já gostava de dança. E já estão reconciliadas com a mamã? Já reconciliamos, eu ainda estava a ir nessa passagem. Então, ficamos de costas viradas durante muito tempo, até que a companhia coloca-me como uma solista que substitui a Joaquina Sikis, que era a primeira bailarina, a falecida. Quando ela foi para a Alemanha, eu fiquei a substituí-la como primeira bailarina, fazendo o papel dela. E eu já estava cansada de ver a situação com minha mãe não boa. Então eu mando uma mensagem para minha irmã. Eu disse, peço para dizer a ela que ela é chamada a um encontro aqui em Maputo, onde todos os alunos que estão cá, ou os alunos não, os trabalhadores da Companhia Nacional de Canto e Dança, precisam dos pais desses trabalhadores, porque há uma possível saída para fora de Moçambique. Eu sabia que minha mãe não podia aguentar viver sem mim, apesar de estarmos de costas viradas. Então, a minha irmã disse isso a ela. Ela recebeu a carta, ela veio, ela tinha que vir. Chegado ali, eu disse, a reunião vai ser no Cine Teatro África. Ela não sabia o que é isso. Então, pronto, nós saímos. Nessa altura, eu vivia na Baixa da cidade. Saímos, mas eu fui primeira e ela ficou com as pessoas, já não me recordo quem é que levou, mas as pessoas lhe levaram para o Cine Teatro África, onde eu estaria a atuar como Antsai. Lembra-se desse bailado que é do senhor David Abílio, que ele que montou. E eu iria atuar como Antsai, representando Moçambique e nesta situação dos 500 anos da dominação colonial. Então, pronto, ela depois foi colocada lá em cima na plateia, aliás, no balcão. E eu apareço, quer dizer, o bailado começa com, como sempre começava, com uma aldeia, estava tudo certo. Mas quando chega o momento em que o filho da Antsai foi enganado pelo Jandaíta a lhe dar bebida para depois seguir aquela situação de dominação colonial, e aparece Antsai em que diz não devia ter sido desta forma, porque agora nós estamos a entrar, como quem diz, no abismo, né? E que é a dominação colonial dos 500 anos. E prontos, há um momento em que Antsai e a pessoa que representava a dominação colonial, há uma confrontação. E no bailado foi montado em que, nesta luta, Moçambique perde e ficam aqueles 500 anos da dominação, mas como quem foi vencida, a Antsai nesse caso. E a minha mãe, quando me vê, eu caída no chão, depois de tanta simulação de luta, e ela me vê caída no chão, ela começa a gritar lá em cima no balcão, minha filha, vocês mataram minha filha. Tiveram que sair algumas pessoas que foram ter com ela, disseram, o que está acontecendo? Não, porque aquela menina que caiu ali, minha filha, vocês disseram que é uma reunião, isto não sei. Disseram, não, calma, o que está acontecendo aqui é que você está numa sala de teatro onde a sua filha está a fazer drama. Lá em Gaza, chamavam sempre isso, né? Cunidrama, quando a gente ia para a igreja por causa do teatro do nascimento de Jesus Cristo. Então, quando lhe disseram drama, ok, drama, então pronto. Então disseram calma, que daqui a nada
tudo não vai passar por alguma situação como se fosse um sonho. Então ela ficou quieta ali e, na verdade, depois, mais tarde, há uma luta em que os moçambicanos ganham a vitória, em que eu represento e celebro a independência, neste caso, né? E depois da independência há uma festa. E quando termina o bailado, termina com festa. E há aqueles agradecimentos, não sei o quê. Eu só sei que quando eu saí dali do palco e fui dar a volta para os camarins, eu encontrei a minha mãe de braços abertos a me receber como quem diz: faça aquilo que Deus quis que você seja. Estava feita a reconciliação. Estava feita a reconciliação dessa maneira. E até hoje ela continua sendo a minha protetora, meu anjo de guarda, é ela. E como é que foi o seu percurso na Companhia Nacional de Canto e Dança? Bom, meu percurso na companhia foi quando cheguei. Na verdade, o curso que havíamos tirado com os meus colegas era curso de instrutores de dança. Mas chegado lá, verificou-se que eu tinha mais talento de ser bailarina mesmo. Uma minha colega que ficou como professora e eu entrei no corpo do baile. Mas tinha um porém, porque as técnicas que nós aprendemos, principalmente com os cubanos e soviéticos, tínhamos muito aquilo que nós chamamos de relevé. Relevé é colocar a planta do pé em cima e ficar a caminhar, por exemplo, com os dedos, né? E tinha muito isso. E eu já aplicava isso até na dança tradicional moçambicana. E saído da escola, chegando na companhia, todas as pessoas que estavam lá estavam a dançar com toda a planta do pé no chão. E eu aparecia com relevé. Então, era mais um processo que eu tinha que obedecer ou então seguir para colocar a planta do pé e dançar como a Companhia Nacional de Canto e Dança queria que todos os bailarinos fossem. E saber também dançar sincronizada, né, com os outros colegas com quem você está, e saber lidar exatamente, porque quando estamos na escola entre nós, no ginásio, e é verdade que fazíamos, como é que se diz, exames públicos, mas era no Gil Vicente, onde você está longe, está no palco e o espectador está do outro lado e com as luzes tu não tens o contato direto com o espectador. É verdade que nos ensinavam que tens que fixar um ponto, como que a pessoa que está lá do outro lado vai olhar e vai ver que aquela pessoa que está a dançar está exatamente a olhar para mim, mas na verdade estava fixo num determinado ponto. Então, estas coisas eu sabia lá na escola, mas na companhia, olhando para os colegas, e algumas coisas diziam, não é assim como se faz, e ficamos um pouco com um pouco de vergonha, afinal de contas eu ainda não estou perfeita. Então foi um percurso longo durante 1 ano a 2 anos inclusive, porque para poder chegar ao momento de substituir uma grande bailarina, tive que passar de várias situações, onde acabei sendo considerada uma das melhores bailarinas. Então é aí onde comecei a fazer solo de algumas danças nossas tradicionais no bailado, mais uma vez, do senhor David Abílio, que era era danças representativas de todo Moçambique, e ele chamou de em Moçambique o sol nasceu. Então foi exatamente este percurso que acabei olhando que a vida tem dessas, sempre tem que ter o princípio, o desenvolvimento e o final que todos nós esperamos. Quanto tempo fica na Companhia Nacional de Canto e Dança? Na verdade, eu sempre tenho dificuldade de dizer exatamente quais são os anos, mas eu entro na companhia em 1984
e só reformei há um ano atrás. Há um ano atrás. Exatamente. Como é que acontece a reforma? Por vontade própria ou por iniciativa baseada na lei? Bom, é assim, eu penso que os bailarinos ou as pessoas que fazem a arte talvez não se digam que estão reformadas, porque nunca para de pensar em querer criar alguma coisa que tenha a ver com a arte. Mas nós sabemos que estamos num país onde existem leis. Já sabíamos que quando estamos a trabalhar no Estado, quando for a completar 60 anos, deve saber que tem que reformar. Eu até dou graças a Deus porque eu fiz os meus 60 anos, ainda fiquei mais de um ano a trabalhar porque a antiga ministra nossa, a Matirula, sugeriu que eu poderia continuar a dar o meu contributo então, quando chegou o momento, na verdade, que agora é desligamento, eu já estava preparada há bastante tempo. Há mais de 2 anos atrás preparada, porque sabia que tem que acontecer e aconteceu normalmente. Tanto que antes de acontecer, tive a oportunidade de fazer um espetáculo do lançamento das comemorações dos 50 anos da independência, que foi exatamente no ano passado ou antepassado, já não faço ideia, e fiz um espetáculo no centro Moçambique-China, exatamente para o lançamento, e depois de fazer esse espetáculo, e graças a Deus fui condecorada na Praça dos Heróis. Então, para mim, foi um momento que eu disse, Deus quis que fosse assim, e me sinto bem porque fui reconhecida. Como é que é feita a transição geracional? Porque a saída de uma figura como o Pero Lajame, de uma companhia nacional de canto e dança, se não é bem preparada, pode criar alguns desequilíbrios dentro da companhia, até se conseguir uma substituição plena. Como é que evitam que as coisas não corram bem? Sim, existem formas concretas que a companhia tem para evitar isso. Porque quando eu digo que tem solistas são aquelas pessoas que se destacam e fazem papéis principais. Então, existem solistas, mas também existem pessoas que estão a ser preparadas para poder exercer aqueles papéis principais. E no meu caso, depois de ter verificado que consegui substituir a nossa Joaquina Siquisse, e eu sentia que também estou a crescer, a idade não perdoa, apesar de nós querermos continuar, mas em algum momento temos que reconhecer isso. Então, olhei para os bailarinos e verifiquei que existem pessoas que tinham potencial, que poderiam fazer, e se calhar melhor, os papéis, né, que nós estávamos a desempenhar. Então, a partir daí, fui doando os meus papéis a essas pessoas. Algumas pessoas até vieram ter comigo, não podes dar assim do nada, porque é um trabalho que você fez, que levou muito sacrifício, então não é assim, as pessoas conquistam esse estatuto, mas eu sabia que aquilo era algo que partia do fundo do meu coração. Eu queria olhar para alguém que eu dissesse, eu é que dei, por livre, espontânea vontade, que aquela pessoa vai fazer aquilo que eu pude também receber de alguém, né? E pronto, preparei muitas pessoas, na verdade, e neste momento os outros devem estar a preparar-se, porque as reformas não param, né? Não pararam com o Pero Lajame, já aconteceram algumas reformas, mas acredito que houve continuidade desta passagem do testemunho para os outros que vêm, que é para não parar a companhia, porque senão, se a gente não tem esse cuidado realmente, podemos entrar no colapso. Considera hoje, com aqueles grandes nomes dos vossos tempos, considera que a Companhia Nacional de Canto e Dança do vosso tempo é a mesma de hoje?
A mesma não pode ser, não pode ser porque as pessoas são diferentes. É verdade que as políticas podem ser as mesmas, mas só pelo fato de as pessoas serem diferentes já deixa de ser a mesma. Mas eu devo dizer que a situação de Moçambique, ou o mundo estar globalizado, talvez podemos dizer que, olhando para a versão de agora da Companhia Nacional de Canto e Dança, talvez podemos dizer que tem uma grande evolução, porque antes, quando eu cheguei, nós fazíamos danças tradicionais, fazíamos os bailados sim, mas fazíamos muito pouco dança contemporânea. Até que, mais uma vez, o Sr. David cria um projeto que chamou de Imagem, onde trouxe jovens da Escola Nacional de Dança para se juntar conosco, que já estávamos lá na companhia, e fizemos um espetáculo que chamamos Imagem, né? Imagem. Será isso? Já não me recordo bem do nome. Então, mesmo assim, era ainda muito pouco a dança contemporânea. E depois veio o Augusto Cuvillas, que veio com a Maria Helena, então aumentou-se a dose de dança contemporânea. E nisto também Moçambique foi crescendo com vários bailarinos que se formavam por aí e se fez muita dança contemporânea. Neste momento, eu posso dizer que a companhia tem muito dança contemporânea. Não estou a dizer que não estão a fazer dança tradicional, mas eles estão numa situação em que já podemos dizer que tanto na dança tradicional assim como no contemporâneo eles fazem bem. Aquilo que na nossa companhia, quando eu cheguei, não era, porque a visão era mais para as nossas raízes e depois, mais tarde, esta globalização. Senhora Perola Jamie, lembra-se de algumas atuações que tiveram em tempos? Quais são as grandes memórias? Nós sabemos que a Companhia Nacional de Canto e Dança, depois da independência, fez quase o papel de embaixador de Moçambique. Por exemplo, em países onde o presidente Samora Machel fosse visitar. Sim. Pode partilhar algumas memórias que tem? Vou partilhar assim, não concretamente, por uma razão muito simples. Como eu disse, eu saí da Escola Nacional de Dança, estava com alguns defeitos das técnicas contemporâneas nesse caso, né? Então, quando chego lá, eu disse também que fiquei 1 ano, 2 anos sem poder entrar no baile, exatamente para poder corrigir esta coisa que eu trazia de relevé, de coisas que não tinham nada a ver com a dança tradicional. Então, quando a companhia, na verdade, foi para os países onde o presidente Samora foi, eu ainda não podia fazer parte do bailado, porque por essas razões, né? E prontos, mas ouvimos falar que foi um sucesso, que se calhar foi a parte. Aliás, devo corrigir uma coisa, porque nessa altura ainda não era a Companhia Nacional de Canto e Dança, era ainda o Grupo Nacional. E nós ainda estávamos na escola de dança para podermos chegarmos na companhia. Então, quando o presidente Samora vai para estes países, levou este grupo que foi uma embrião da luta armada, que transitou para cá, para os 400, se não estou errado, estudantes que se formaram e juntos criaram um grupo que o presidente Samora depois levou. E o presidente Samora levou por quê? Porque, na verdade, verificou-se que se fosse apenas criar, levar aqueles alunos todos irem fazer o trabalho e depois
terminar, talvez não fosse rentável. Então tinha que se criar um grupo. Então, criando-se o grupo, é este grupo que já era fácil do presidente movimentar para os países onde ele foi. Mas eu posso partilhar algo que me toca muito. Uma vez o presidente, acho que recebeu, não sei quem são as pessoas, aqui no Hotel Pulana, e nessa vertente, parece que não estava selecionado a Companhia Nacional de Canto e Dança para atuar, ou se calhar não haveria de haver atividades culturais. E ele, o presidente Samora, disse à sua comitiva que tinha que ir buscar a Companhia Nacional de Canto e Dança. Acredite, doutor Manjate, que saíram carros que foram para os bairros à procura dos elementos da Companhia Nacional de Canto e Dança. E na altura não havia telemóvel para facilitar a comunicação? Não havia. Mas, na verdade, estes colegas meus vieram para o Hotel Pulana porque o presidente Samora, eu até posso dizer que para ele a companhia era dele, porque ele queria estar sempre mais sustentado pela própria companhia. Me recordo também quando foi para Lisboa, para Portugal, também levou a companhia para ir atuar num sítio onde estava tão abarrotado aquilo, mas porque eu sinto que ele era o homem da cultura. Estou sem palavras. E ainda temos esses homens com esta visão de se transformar quase uma paixão inquestionável pela cultura, no dirigismo entre os nossos dirigentes. Eu acho que existem pessoas. Como Samora Machel? Bom, não chega. Cada pessoa é diferente da outra pessoa, né? Mas eu posso dizer, em geral, todos os nossos dirigentes têm esta veia cultural, porque acredito eu que sabem que não existe cultura, um país sem cultura, né? Nós todos sabemos disso. Não existe um povo sem cultura. Quer dizer, a história nossa, parte da nossa cultura. E quando eles olham para esta situação da Companhia Nacional de Canto e Dança ou de artista em si, sabem como colocar e como fazer funcionar esta vertente cultural. Eu posso falar um pouco de todas as vezes em que houve eleições, desde o presidente Chissano até agora. Sempre o artista é uma das pessoas que não falta como é que eu posso dizer? Nas campanhas. Só que, na verdade, se calhar poderia ser um pouco mais, mas só pelo fato de estarmos integrados numa atividade tão importante do país, significa que eles sabem o valor da cultura. Na sua visão, qual é o papel que a cultura exerce na construção da sociedade? Eu penso que a primeira coisa é que a cultura une a todos que a política divide. Eu tenho esta percepção. Significa que quando se trata de cultura, não existe quem é do partido X. Somos todos moçambicanos. E todos vivemos a nossa cultura, os nossos usos e costumes. Então, olhando para a dança, já que a minha área é dança, eu penso que a dança tem um papel muito importante no desenvolvimento do nosso Moçambique. Por quê? Porque com a dança você se comunica com qualquer pessoa que não usa a mesma língua consigo. Por exemplo, nós temos várias línguas em Moçambique, né?
Temos vários idiomas ou dialetos, posso dizer assim, que se eu chegar em Cabo Delgado e eu começo a falar Xangana, não vou ser percebida. Assim como vice-versa. Mas a cultura tem isto. Se eu chego em Cabo Delgado e faço uma dança, faço passos que tem esta mensagem que eu quero transmitir àquele povo, eles percebem sem ter que perguntar, sem ter que esforçar-se. Percebem? E é verdade aquilo que eu quero transmitir. E a gente se comunica dessa forma. E penso que isso é uma das grandes formas de desenvolver o nosso país e por isso mesmo que temos esta tarefa de preservar a nossa cultura. Já não temos mais tempo, senhora Pérola Jaime, portanto, desligou-se da Companhia Nacional de Canto e Dança significa que deixou de saber dançar? Não. Não, ainda continuo. Bom, saber dançar a minha maneira, porque mesmo quando eu estava na companhia, já chegou um momento em que eu já não dançava, mas eu ensinava e montava a coreografia. E neste momento, continuo fazendo a mesma coisa. Estou montando as coreografias. Devo dizer que uma das coreografias recentes foi de irmos ao Japão participar no Expo. Sim, exatamente. E levei a Pérolas Dance junto com os nossos grandes figuras de música, que é Xichel, Antônio Maengani, Radiali, mais jovens, Emerson, e os grandes declamadores, o Alvin Cossa, Lucrécia Paco, e mais outros, e perdão se eu me esqueci de alguém. Sim, então não posso dizer que já não sei dançar. Não sei dançar ao nível dos jovens, mas ainda tento transmitir aquilo que é o meu conhecimento em termos de dança. Muito obrigado, senhora Pérola Jaime, pela sua disponibilidade para este 2 dedos de conversa. Fazemos esta conversa no âmbito dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. É uma celebração que decorre durante todo o ano de 2025. Como disse a senhora Pérola Jaime, é precisamente produto da independência nacional. Obrigado pela escolha e fique bem.